Olá a todos os nobres companheiros e companheiras das briosas polícia e bombeiro militares do estado da Paraíba, ativos, inativos e pensionistas. Eu sou o Sargento Joelson, presidente do Clube Militar Estadual da Paraíba. E, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a toda a família dos militares estaduais e toda a sociedade paraibana. Hoje iremos discorrer sobre algumas temáticas muito relevantes no que diz respeito a todos nós, militares estaduais. A Lei 13.954/19, lei federal que trata do Sistema de Proteção Social dos Militares, os projetos de lei estadual que instituiu a Bolsa de Desempenho Profissional ao militar que adquiriu incapacidade plena ou parcial para o serviço ativo de 2011 a 2018, e o projeto de lei que cria a regulamentação do Sistema de Proteção Social Militar. Estes dois últimos que foram aprovados na Casa Epitácio Pessoa no dia 14 desse mês em caráter de urgência urgentíssima. A nossa intenção é a de apontar os erros inseridos nestas PLs e dar uma resposta contundente ao senhor João Azevedo, que em entrevistas às mídias tem se eximido da responsabilidade de ter causado danos aos militares estaduais ativos, inativos e pensionistas. A legislação federal exige que todos os estados do Brasil implementem o sistema de proteção social aos militares. Isso é uma lei federal, 13.954, para reestruturar a carreira militar e criar o sistema de proteção, que nada mais é do que criar uma previdência específica para as Forças Armadas e para as carreiras militares estaduais. Até aí o senhor está cheio de razão, senhor governador. Na verdade, a Lei 13.954, promulgada em 2019, dá ao presidente da República, através de emenda a que ela foi inserida, o direito de legislar sobre a questão de pensão e inatividade, mas não dá ao presidente da República o direito de legislar com relação a linhas gerais, apenas as específicas de pensão e inatividade. Linhas gerais permanecem sob sua tutela. E o senhor, nós vamos mostrar agora com a sua fala que o senhor está faltando com a verdade e que o senhor realmente retirou direitos e garantias individuais dos policiais militares e bombeiros militares. É o que vamos ver a seguir. Essa lei, ela vem para isso. Então a gente aqui mandou uma lei para a Assembleia para criar esta previdência, que é diferente da previdência dos servidores normais. Então a gente encaminhou à Assembleia a lei para criar isso. Essa lei foi aprovada e com as diferenças que existem. Por exemplo, o servidor comum, ele vai pagar 14% de contribuição. Quem é policial paga 10,5% e vai ficar congelado até 2025. São essas diferenças que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo benefícios. Agora passamos a ter uma divergência de opinião, senhor governador. De acordo com a Lei Federal 13.954/19, os policiais militares da ativa que contribuíam com 11% regrediram para 9,5%. O que corresponde a 1,5% de perdas da arrecadação para o sistema de proteção social militar. Entretanto, os inativos e pensionistas, que em sua maioria estavam isentos, que não contribuíam por estar abaixo do teto RGPS, cerca de 85%, passaram a contribuir com 9,5% de todo o seu rendimento. E os demais, que ganhavam acima do teto e só contribuíam com o que passasse do teto, ou seja, estes pagavam 11%, passaram a pagar 9,5%, porém sobre todo o seu rendimento. Logo, o aumento da arrecadação, dentro de um contexto geral, foi o de quase triplicar a arrecadação. E o pior é que o senhor passou a cobrar dos inativos, mas não lhes assegurou o direito de integralidade, ou seja, o senhor manteve a Bolsa de Desempenho nos salários dos PMs e BMs da ativa, mesmo sabendo que estava se inserindo na ilegalidade,
visto que a Lei 13.954/19 assegura a integralidade e não permite que qualquer gratificação, fora as que estão inseridas em suas normativas, sejam pagas ao PM e BM da ativa. Veja do caput do artigo 24, no que diz o artigo 24H. No 24H diz o seguinte: sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar dos militares dos estados e do Distrito Federal e dos territórios, estabelecidas no artigo 24A, B e C deste decreto-lei, devem ser ajustadas para a manutenção da simetria. E o mais importante, finda dizendo o seguinte: vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade ou na pensão militar. Ou seja, está vedada qualquer gratificação inserida ao ativo que não seja também para o inativo. Ok, senhor governador. Logo, o senhor está em desobediência ao que determina a Lei Federal 13.954/19 e passivo de sofrer ação ADO, ação de inconstitucionalidade por omissão, a cumprimento da lei federal, que o senhor sabe muito bem que, como sanção, poderá perder o CPS, Certificado de Previdência Social, e que poderá ocasionar perdas para o Estado de repasses de verbas federais. Além disso, o senhor poderá sofrer intervenção federal em seu governo. Senhor governador, que o senhor saiba e possa ter certeza que iremos acionar a Justiça, o Ministério Público e a Secretaria Nacional de Seguridade, vinculada ao Ministério da Economia, com a prerrogativa de rever os nossos direitos que o senhor se nega a cumprir. E essa lei não retira nenhum direito de inativo, tampouco dos ativos da carreira militares. Senhor governador João Azevedo, ou o senhor está muito mal assessorado e assina uma PL sem ter conhecimento do que está ali redigido, ou o senhor está faltando realmente com a verdade. Pois a PL que trata do sistema de proteção social dos militares estaduais nos traz perdas tremendas. Perdemos o adicional de inatividade, perdemos um provento a mais na inatividade, perdemos 20% a mais no soldo dos coronéis, houve travamento das promoções e nada de paridade e integralidade, pois o senhor mascarou a integralidade e paridade do seu projeto de lei, supostamente tentando continuar com a implantação da Bolsa de Desempenho para o pessoal da ativa, em detrimento do prejuízo ao inativo. A questão é que aí é aproveitado o momento por alguns, eu diria, falsos representantes da categoria, que se aproveitam por estar na véspera de uma eleição e começam a criar dúvidas dizendo que o Estado tirou direitos. E eu desafio aqui quem quiser a mostrar qual foi o direito que foi tirado de algum militar, principalmente do pessoal inativo, que tenha sido tirado a partir daí. Governador, me desculpe, mas a sua narrativa é muito pobre. Primeiro, não chamem de falsas lideranças um parlamentar que é policial militar, que foi eleito pela tropa e que o senhor nunca teve a humildade de recebê-lo, mesmo tendo o deputado solicitado audiências com Vossa Excelência muitas e muitas vezes. E também mesmo quando a tropa solicitou que o senhor o atendesse. Segundo, também não chame de falsas lideranças representantes de agremiações militares que nunca sentariam à mesa de negociação para balançar a cabeça a tudo que o senhor impuser. Terceiro, estes representantes dos militares estaduais sempre estiveram a todo tempo lutando contra seu autoritarismo e crueldade, seus atos precários administrativos. Não falte com a verdade, afirmando que a luta é por motivo ou proximidade com o processo eleitoral. Quarto e último, quanto à culpa da situação de arroxo salarial que os PMs e BMs estão passando, ser de responsabilidade do senhor,
Sim, é. Ou não foi o senhor mesmo que afirmou ser a continuidade do governo do ex-presidiário Ricardo Coutinho? Mas indo ao que interessa, o senhor sabe muito bem que as prerrogativas do presidente da República é sobre pensões e inatividade, ou seja, no que diz respeito à integralidade que o senhor desconhece desde março de 2020, ou seja, de linhas gerais. Quanto ao senhor, trata-se de linhas específicas. Logo, o senhor prejudicou sim os inativos e ativos. Os inativos, quando não cumpriu a obrigação de implantação da Bolsa de Desempenho dos inativos, ferindo a integralidade no que está previsto no caput do artigo 24 e no artigo 24H, como já mencionei, e que o senhor não pretende cumprir, tomando em consideração a sua PL na seção 3, princípio da simetria, no artigo 6, que garante ao inativo o direito à integralidade. Inclusive, vedada disposições divergentes que tenham repercussão no que diz respeito à inatividade e pensões, mas que o senhor, sorrateiramente, na sua PL, na seção 2, onde tem contribuição e custeio, o senhor colocou uma jabuticaba no artigo 8º, para que não seja integrada à remuneração dos inativos e pensionistas as parcelas ou vantagens que não integrarem a base de cálculos de contribuição para o sistema de proteção social militar. Mesmo sabendo que isto fere a Lei 13.954/19, ao qual o senhor repete em outros momentos da PL, ratificando seus atos precários. E quanto aos militares da ativa, o senhor sim retirou todos os direitos que já citei, que tenho certeza de que o senhor sabe do que se trata desses direitos trabalhistas, que é direitos sociais, contido no artigo 5º da Constituição Federal, que estão inseridos nos direitos e garantias individuais, e que são calças pétreas, ou seja, só pode ser retirada se for revogada a Constituição Federal ou por convenção de classe da categoria que optarem por perder este benefício. Portanto, governador, vamos ver ainda mais à frente quais são as suas narrativas. A partir daí. Aí vem a outra discussão sobre aumento salarial. Aumento salarial é para ser discutido na legislação que trata de aumento, não é essa. Essa legislação existe para se criar exatamente esse setor de proteção social aos trabalhadores da segurança. A discussão cai porque, infelizmente, é uma tentativa de se fazer a transferência de responsabilidade. Coisas que são obrigatórias pela lei federal, ninguém diz aqui nesse estado da Paraíba de que foi o governo federal que mudou a legislação e tenta transferir para o estado como se tivesse sido o estado que fez a modificação. Então, eu digo sempre o seguinte, é importante destacar que, como eu já fiz diversas vezes isso, eu discuto e vou discutir brevemente, agora em janeiro, com as categorias, as bases de reajuste salarial para o ano 2022. Nós vamos buscar alternativas que sejam legais, que possa diminuir a distância entre essa coisa que foi estabelecida entre a remuneração de ativo e inativo. Até porque quem inventou, isso não foi eu não. Quando eu cheguei no governo já existia. Isso foram invenções de muita gente que passou para trás e que muita gente também nem cobrou, nem tocou nesse assunto, deixou passar. E acha que agora pode se resolver todos os problemas de uma única vez. Nós chegamos à negociação no início de 2020 que beneficiava e muitos servidores. Infelizmente, as categorias não aceitaram a proposta. E hoje, com certeza, deve estar arrependida de não ter aceito aquela proposta que nós fizemos lá. Mas, mais uma vez, agora em janeiro, nós vamos sentar com as categorias, discutir as legais para um reajuste salarial, como é feito a cada ano. A categoria da segurança pública tem o nosso respeito pelo trabalho que executa. É assim que funciona. Agora, não vamos deixar que meia dúzia de produtores de fake news, que não produziram nada em seus mandatos, que vivem se aproveitando da boa-fé de muitos que fazem a segurança pública, querer se aproveitar desse momento para discutir e dizer que a lei de proteção dos militares, ela trouxe prejuízo. Ela não tem um único prejuízo.
Qualquer limitação que tenha dentro dessa lei, ela veio da lei federal, que foi aprovada, e muitos desses aí aplaudiram quem fez e quem preparou essa legislação federal. E hoje esquece disso. Mas, enfim, essa é a política, é a má política que acontece nesse país. Então, eu tenho muita tranquilidade, essa lei está aí, vai trazer benefícios, e nós vamos continuar fazendo, sempre que necessário, os ajustes na legislação para beneficiar as forças de segurança da Paraíba. Isso é uma meta minha, lógico. Isso é uma meta que nós vamos continuar buscando. Governador, vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, o senhor afirma que a sua PL não trata de remuneração. Trata sim, porque com a retirada dos direitos militares estaduais de sua PL, os policiais irão para a inatividade sem um provento digno e sem nada a levar, visto que o militar não tem FGTS como outros direitos trabalhistas, além de inúmeros outros direitos assegurados pela CLT. E a emenda parlamentar do deputado Cabo Gilberto Silva, que solicitava que a Bolsa de Desempenho Profissional fosse incorporada ao soldo e habilitação, tanto do PM como do BM ativo, que era justamente para que esta Bolsa Profissional, sendo incorporada ao ativo, também fosse para o salário do inativo, e assim corresponderia à Lei 13.954/19, que é a integralidade, da qual o senhor está tentando burlar a lei e impedir que seja pago ao inativo. Mesmo tendo sido também aprovado no dia 14, outra PL de sua autoria, que assegura ao inativo incapacitado em serviço de 2011 a 2018 o direito a esta gratificação, esta bolsa profissional, que foi uma extensão temporal da Lei Tróculo Júnior. E eu lhe pergunto, como esses nativos serão avaliados? Isso descaracteriza a gratificação pro labore faciende, que o senhor tanto defendeu junto com seu antecessor diante da justiça, que seria impossível, pela natureza da gratificação, ser estendida aos inativos. O senhor percebeu que o senhor está burlando a lei? Concordo com o senhor que não foi de sua autoria a Lei 13.954/19 e que ela é boa e não retira direitos dos ativos e dos inativos, pois isso é o senhor que está fazendo, mais uma vez agindo cruelmente contra os inativos e pensionistas. Quanto à questão salarial, também concordo com o senhor que teremos que sentar à mesa de negociação, mas não espere que venhamos aceitar migalhas. Queremos nossa reposição inflacionária, o escalonamento vertical previsto em lei, reposição do efetivo, queremos o nosso PCCR e queremos que o senhor cumpra com a lei de subsídio. Senhor governador, o senhor não terá um minuto de descanso até conseguirmos a dignidade que merecemos e ter restituído tudo que nos foi tirado. E por fim, a nossa luta só está começando. Só descansaremos quando as nossas pautas estiverem todas solucionadas. Um grande abraço a todos os irmãos de farda, fiquem na paz do Criador.